Paz em Israel, fim dos tempos, apocalipse chegou. Esse vídeo aqui é um vídeo urgente para você. Em relação, aconteceu uma coisa semana passada e nós vamos falar sobre isso. A paz que Israel, o acordo de paz que Israel fez com os Emirados Árabes Unidos. É exatamente isso, nós vamos falar neste vídeo aqui. Então, esse vídeo eu estou num lugar diferente de comum, não vai ter edição, não vai ter, não consigo colocar nada na tela. Deste vídeo aqui eu já vou jogar direto pro YouTube, tá? Então vai ser um assunto bem interessante de alguém que morou em Israel. Eu fiz pesquisas de fontes israelenses, eu conversei com amigos sobre isso. Professor, eu não sei o que está acontecendo, que assunto é esse? Calma, calma que nós vamos falar tudo certinho para você. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno, também professor de cultura judaica, eu tenho uma escola de hebraico e Yesod. Se você não sabe o que está acontecendo, é o seguinte. Semana passada, Israel fez um acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos, exatamente, que é um país árabe, ok? E eu vi muita questão na internet, muitas pessoas fazendo vídeos apocalípticos, muitas previsões, e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tive a oportunidade, o prazer de morar 2 anos em Jerusalém, Israel, convivendo nessa cultura, convivendo em Jerusalém. Então realmente eu quero dar aqui alguns pontos importantíssimos sobre esta questão. Se você viu essa notícia, comente aqui embaixo onde você viu, qual emissora de TV você viu, porque isso influencia muito na notícia, tá? Se você não viu, é ótimo porque você está sabendo aqui através de mim, tá? Então é o seguinte, olha só, nós temos aqui esse acordo de paz, tá, que Israel assinou com os Emirados Árabes Unidos e é óbvio intermediado pelo presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, tá? O acordo é resultado de longas negociações entre Washington, Jerusalém e Abu Dhabi. Olha só, a maioria das informações que eu vou passar aqui, ela vem do jornal israelense Israel Hayom. Israel Hayom, que é um jornal que circula ali em Israel, circula ali em Jerusalém, que eu sempre tive o prazer, até trouxe alguns jornais lá de Israel. Então é o seguinte, será que o mundo árabe se resume aos Emirados Árabes Unidos? A notícia de que Israel fez paz com o mundo árabe, ela é muito relativa. Porque hoje há mais de 20 nações árabes, atenção, mais de 20 nações árabes, e a maioria delas, a maioria esmagadora, não tem paz com Israel. E essa notícia saiu que Israel de fato fez um acordo histórico, é um acordo sim histórico com os Emirados Árabes, mas isso não representa todo o mundo árabe. Porque o mundo árabe tem mais de 20 nações. Então olha só, Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, disse o seguinte, disse que Israel e os Emirados Árabes Unidos planejam manter relações diplomáticas e econômicas plenas, incluindo, olha só, a troca de embaixadas, embaixadores, laços econômicos e voos diretos de Tel Aviv para Abu Dhabi, ok? Isso é muito importante para a nossa economia, para a economia regional e para o nosso futuro, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Olha só, ele ainda agradeceu a Trump e ao príncipe herdeiro dos Emirados Árabes, dizendo: este dia histórico é semelhante quando Israel assinou o tratado de paz com o Egito e a Jordânia. Nós vamos falar sobre isso também. Ele disse o seguinte, olha só, tenho trabalhado com o objetivo de normalizar os laços com as estatísticas do Golfo desde 2009. Sempre achei que era possível e tenho buscado isso constantemente há anos, disse ele. Israel hoje tem relações diplomáticas com a Jordânia, sim, que é um país próximo ali a Israel,
tá? E tinha relações diplomáticas com o Egito. Olha só, o Egito fez um acordo de paz com Israel em 79, seguido pela Jordânia em 94. A Mauritânia também, que é um país árabe, reconheceu Israel em 99, mas depois encerrou as relações em 2009 por causa da guerra de Israel com Gaza na época. E é aqui que nós vamos entrar. Bom, dentre muitos pontos que ligam Israel e os Emirados Árabes, dentre muitas vantagens políticas, dentre muitas vantagens econômicas, uma das questões que os Emirados Árabes Unidos reconheceram o Estado de Israel e assinaram esse acordo de paz, olha só uma das questões, olha só, envolve a seguinte questão. O acordo foi acertado com Israel, concordando em não anexar as terras bíblicas da Judéia e Samaria, isso beneficiando os tais palestinos. Ou seja, deixa eu explicar isso aqui para você. Israel é um país minúsculo, tem cerca de 476 quilômetros de comprimento, tá? Israel é soberano em sua terra como em qualquer outro país. Só que há um conflito entre palestinos e judeus. Os palestinos querem formar um Estado dentro de um Estado já israelense. E o mundo árabe, a maioria do mundo árabe é contra que Israel faça casas, que Israel coloque assentamentos dentro do seu próprio país, porque essas áreas estão meio que em propriedade palestina, só que não existe o Estado palestino. Israel realmente é soberano dentro do seu próprio Estado. E os Emirados Árabes assinaram esse acordo falando assim, ó Israel, nós vamos assinar um acordo político aqui, e só que é o seguinte, você não mexe mais nessas terras, não anexa mais terras dentro do seu próprio país para beneficiar os palestinos. Olha isso. Será que este acordo de paz com Israel foi bom para Israel? Será que este acordo de paz realmente beneficiou a Israel? Porque é o seguinte, tudo que Israel realmente quer é paz. Tudo que Israel luta, o seu exército, um dos melhores exércitos do mundo, se chama Tzavá Haganah Le'Israel. Ou seja, exército de defesa de Israel. Tá? Então Israel quer realmente a paz. Só que é o seguinte, eu vi este acordo de paz, e não é com o mundo árabe, atenção, não é com o mundo árabe, eu vi esse acordo de paz como se fosse um certo cala-boca para o Estado israelense. Porque é o seguinte, os Emirados Árabes não reconhecem a soberania de Israel, as suas decisões dentro do seu próprio Estado. Então é como se eles dessem pitacos dentro das decisões políticas que há dentro de Israel. Então, este acordo foi assinado, é a mesma coisa o seguinte, eu assino um acordo com tal pessoa, só que vai me beneficiar mais, beneficiar a causa árabe, do que propriamente o bem-estar do Estado israelense. Então, quando saiu essa notícia, eu realmente pesquisei essas informações que você viu aqui nesse vídeo, data desse jornal israelense, Israel Hayom, tá? Eu posso até colocar o link aqui embaixo da matéria, está em inglês. Só que assim, não foi um acordo de paz de Israel com o mundo árabe, não foi. A maioria dos países árabes não reconhecem, nunca vão reconhecer Israel como um Estado soberano, nunca vão reconhecer, porque isso causa conflitos, né? Então é o seguinte, essa assinatura não vai garantir a paz mundial, essa assinatura não é um sinal apocalíptico dos fins dos tempos, essa assinatura foi apenas uma estratégia política beneficiando interesses escusos. Tá? Então assim, por isso que eu queria trazer para vocês
essa matéria aqui, este vídeo, esse assunto, porque vale muito a pena nós buscarmos as fontes, vale muito a pena nós buscarmos a motivação real desses acordos políticos, tá? Então eu realmente não sei se foi muito bom para Israel. O Benjamin Netanyahu, só para encerrar aqui, ele está sendo muito atacado dentro de Israel por conta dessa decisão, porque isso não favorece os moradores lá da Judéia e Samaria com esses assentamentos que até então estavam se fazendo. Por isso que é muito bom você buscar fontes seguras, por isso que eu pedi para você comentar aqui embaixo realmente por onde você viu essa notícia, porque isso influencia muito enfim, a forma que a notícia é realmente exposta, tá bom? Então esse aqui foi um vídeo urgente para você, espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, estamos chegando aí a 50 mil inscritos, estou muito feliz. Compartilhe esse vídeo também, curta e fique na paz. Shalom, shalom, ulehi traot, shalom, shalom e até breve.